Vamos para o texto. A gente está no livro de João, capítulo 6. Hoje a gente tem um trecho bem grande, então eu não quero me deter tanto aos detalhes. A gente tem andado de forma trecho por trecho, vamos dizer assim. Alguns trechos são menores, a gente consegue espremer mais do texto, né? Quando a gente tem ali 5, 6 versículos, 10 versículos, a gente consegue espremer um pouquinho mais do texto e tal, conversar mais. Hoje a gente tem uma perícope aqui, um trecho de quase 50 versículos, então não dá para a gente ficar muito tempo no geral, né? Então, nos primeiros 15 versículos que a gente observa, a gente viu ali, a gente tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Na semana passada a gente trabalhou do versículo 16 a 21, que é o sinal específico lá de quando Jesus anda sobre as águas, né? E desse milagre de Jesus andar sobre as águas, os discípulos. Então a gente olhou um pouquinho os outros evangelhos, o que eles dizem, né, sobre esse andar sobre as águas. Para quem não teve oportunidade de vir, está lá no YouTube também, no canal da igreja. Quiserem assistir, fique à vontade. Eu acho que foi bem proveitoso, né, na semana passada. E hoje a gente tem agora o discurso de Jesus, depois que ele chega em Cafarnaum. Se a gente observa o versículo 15 a 21, né, os discípulos de Jesus saem na frente, depois do milagre ali da multiplicação dos pães e do peixe. Eles vão para a cidade de Cafarnaum, saem lá de Betsaida, vão para Cafarnaum, né? No meio da madrugada, eles sofrem ali com um temporal de vento, né, com uma ventania em alto mar. E ali Jesus se apresenta em alto mar, né? Diz: não tenha medo, tal, sou eu. E diante daquela cena, Jesus acalma aquela tempestade, entra no barco e vai com eles até o destino final, que seria Cafarnaum. Então agora eles chegam em Cafarnaum. E quando eles chegam no outro lado do mar, em Cafarnaum, tem uma multidão ali e Jesus começa a dialogar com essa multidão. E ele começa a trazer de volta. Se a gente tem no versículo 1 a 15 o milagre do pão, da multiplicação dos pães e dos peixes, aqui do verso 22 até o 71, a gente tem um discurso de Jesus acerca desse milagre. Então ele vai agora explicar, ou ele vai conversar um pouco com essa multidão sobre esse milagre. E aqui a gente vai ver então algumas lições que a gente tira acerca, não do milagre só, mas do que o milagre significou, ou do discurso de Jesus acerca desse milagre. Então eles estão, de certa forma, elencados, eles estão, de certa forma, juntos, tanto o milagre quanto o discurso, mas agora a gente tem um discurso longo de Jesus, né, sobre esse milagre. Então eu quero começar lendo versículo 22 até o 59, a gente vai conversar daí sobre essa parte, e tendo tempo a gente depois lê 59 a 71 para finalizar, tá bom? Versículo 22 começa dizendo assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Então vamos lá, voltar. Betsaida, fim da tarde, depois do milagre, Jesus impele, né? A gente lembra disso, né? Jesus manda que os seus discípulos atravessassem sozinho para o outro lado, para Cafarnaum. E aí então diz que os discípulos eles vão para o meio da crise, para o meio do mar, e Jesus se apresenta para eles lá. Então aqui está falando que essa multidão percebeu então que possivelmente tinha 2 barcos lá, os discípulos entraram num barco e aquele outro barco ficou ali, né? Jesus em nenhum momento foi com os discípulos com o barco, né? O texto vai dizer que Jesus ele andou sobre as águas, né? Ele vai de uma forma diferente, atravessando o mar ali, tá? E aí então a multidão percebe isso. Aí o versículo 23 diz que, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram, então perto do milagre, lá o pão, e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus, tá? Quem é essa multidão? A gente crê que é parte da multidão que recebeu o milagre, né? Acho que talvez seja impossível que toda a multidão tenha
pegado os barquinhos e atravessado, né? Porque a gente viu que no milagre da multiplicação dos pães e do peixe, quantos mil homens foram alimentados? Lembra? 5.000. Então, fazendo com que o milagre possivelmente fosse uma multiplicação de pães e peixes, contando mulheres e crianças, a mais de 10.000 pessoas. Então, a gente não imagina que aqui, o João está falando que 10.000 pessoas começaram a pegar barquinho e atravessar o mar, né? Mas que uma multidão. Então, uma parte daquelas pessoas que estavam lá, uma parte dos seguidores de Jesus, da multidão, eles viram que os discípulos de Jesus não estavam ali, atravessaram então para Cafarnaum a busca de Jesus, e tendo então encontrado do outro lado do mar, eles começam a questionar Jesus. E aí como que eles endereçam Jesus aqui? Mestre. Interessante que essa multidão é uma multidão um pouco bipolar, de certa forma. E aí eu vou usar não no sentido médico da palavra, mas no sentido de uma dualidade de mente, tá? Por quê? Porque é uma multidão que, final do versículo 15, quer fazer Jesus rei, mas eles não entendem o verdadeiro reino de Jesus. Eles querem fazer Jesus rei, mas não Jesus rei enquanto rei messiânico, que vai voltar, que vai nos levar, a proposta de reino de Jesus. Eles querem fazer um reino político de Jesus. E agora eles chamam Jesus de rabi, de mestre. Então eles reconhecem que Jesus é mestre. Mas a gente vai ver que no discurso e na conversa deles com Jesus, eles não reconhecem o ensino de Jesus. Ou seja, reconhecem como rei, mas não é o rei que Jesus é de verdade. Reconhecem ele como o Senhor, o mestre, mas não reconhecem o seu ensino. Então eles têm aqui, de certa forma, uma bipolaridade. Eles querem o ensino que eles querem e eles querem o reino que eles querem. Então eles não estão seguindo Jesus por aquilo que Jesus apresenta para eles. E aí eles se apresentam a Jesus, talvez até com uma forma de respeito, a dizer: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus responde: em verdade, digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas por aquela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o confirmou no seu selo. Então, quando eles fizeram a pergunta: mestre, como o Senhor chegou aqui? Jesus, ele olha não para a pergunta em si, mas olha para a intenção do coração daquelas pessoas, já sabendo, a intenção do porquê que aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus. Eles estavam seguindo a Jesus não porque eles viram em Jesus alguém que fez um milagre e que apresentou o seu sinal. A gente está estudando o livro de João, a gente viu que o livro de João é o livro dos sinais. Enquanto outros evangelhos falam do poder de Deus que se manifestam nos milagres, o livro de João traz o poder de Deus que se manifestam nos sinais. Os sinais são o símbolo de algo que aponta para Deus ou para a glória de Deus. O próprio João diz que Jesus veio revelar a glória do Pai, por meio da obediência ao Pai. O livro de João narra pelo menos 6 sinais, e alguns dizem até mais sinais, que apontam para essa glória de Deus. O sinal, ele aponta para uma realidade de algo que Jesus veio apresentar. O primeiro sinal que a gente tem é lá em Caná da Galileia, quando, por meio do milagre de transformar a água em vinho, Jesus apresenta para o reino de Deus, o reino no qual Deus e Jesus tira toda a tristeza, onde há satisfação, onde há alegria e não há falta de alegria. Então, o sinal de transformar a água em vinho, ele aponta para uma realidade do reino de Deus. Tá? Aponta para uma realidade, por meio de um milagre, de algo que Jesus quer apresentar. Porque a falta de vinho no casamento era a falta de dignidade, era a falta de felicidade, era a falta da representação de algo naquele casamento. E aí, quando Jesus representa o casamento nosso com Deus, nessa realidade vindoura dessa igreja que vai estar eternamente com Cristo, o vinho nunca há de faltar, porque é o próprio Jesus quem provê o vinho. Tá? É isso que esse sinal está apresentando. E a gente tem vários milagres que vão apresentar sinais.
a multiplicação dos pães e dos peixes, aqui também aponta para a saciedade, para a suficiência no reino de Deus, mesmo em meio à insuficiência e insaciedade no reino terreno, tá? Então Jesus está falando assim, vocês não me procuraram por conta desse sinal que eu apresentei para vocês da realidade do reino de Deus, mas procuraram porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Essa fala de Jesus, ela faz muito sentido no tipo de sociedade que Jesus está se referindo, tá? Quando a gente fala hoje de alimento, vamos pensar hoje na questão do alimento. Hoje, na família brasileira, quantos por cento do nosso salário talvez a gente gaste com alimento? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos lá, agora que a gente já está acordado, né? Então a gente vê aqui que Jesus, ele... eu voltei. A pergunta era, né? Quanto da nossa renda a gente gasta com alimentação? Eu não sei, talvez depende da renda, né? Depende da renda, se é uma renda muito baixa, boa parte vai com alimentação, porque a alimentação hoje está cara. Se tem uma renda um pouquinho maior, talvez tu consegue uma menor porcentagem de alimentação, né? Não, claro, quem ganha mais também às vezes acaba gastando mais em alimentação, mas talvez a porcentagem diminui, né? Mas eu não sei, um trabalhador aí, a gente que é dono de casa aí, vamos pensar numa porcentagem aí. O que vocês acham aí? 60% você acha que vai? Acho que da família também, a quantidade de pessoas, né? É. Se a família é grande, vai lá. Então, uma pessoa que ganha R$3.000, R$1.800 em alimentação. Pessoa que ganha 5.000, vamos colocar, ela gasta uns 2.000 e pouquinho. Claro que eu acho que quanto mais a pessoa ganha, né? A pessoa ganha 10.000, ela não vai gastar 7.000 em alimentação. Talvez ela gaste 3.000, né? 3.500, e aí essa porcentagem ela vai diminuindo, né? Quanto mais a pessoa ganha, embora o alimento que ela compra às vezes é mais caro, mesmo assim a porcentagem em si eu acho que ela diminui, né? Uma pessoa ganha um salário mínimo, está ganhando 1.250, talvez 80% do salário, né? Sei lá, 70%. Sozinha a pessoa gasta nisso, né? Talvez um pouco menos, porque a pessoa ainda tem que morar, né? Tem que pagar aluguel e tal. A estimativa é que no mundo antigo, de 85% a 90% do dinheiro ia para alimentação. E hoje, quando a gente fala em alimentação, a gente fala o seguinte, né? Tá, vamos pensar. Alimentação, às vezes, é uma saída que a gente dá com a família, para comer uma marmita, para comer num restaurante. A alimentação, ela é o arroz, é o feijão, a Coca-Cola que a gente compra no final de semana, é o frango assado, a variedade, né, de alimentação, né? Quando a gente pensa no mundo judaico, o que é a alimentação deles? Praticamente é o pão. Praticamente o pão é, sei lá, 70%, 80% da alimentação deles, né? Então, eu vi uma pregação, né, que a pessoa dizia que ao multiplicar o pão aqui, o milagre que Jesus está fazendo é mais ou menos dar a cesta básica para o pessoal, porque ele literalmente está suprindo a necessidade daquelas pessoas, porque o pão ele faz parte daquilo que é mais essencial para a vida das pessoas, né? É com o pão que ele se alimentava, né? Então é como se Jesus está falando, vocês estão me seguindo porque eu dei o alimento para vocês, né? E aí imagina que talvez no fundo da mente dessas pessoas, que milagre que eles estão pensando, onde Deus literalmente dá o pão para as pessoas, dá um maná para as pessoas, maná lá do deserto, né? Onde Deus diariamente ele provia o maná para o povo de Israel. Ou seja, o povo era suprido por Deus, né? Deus supria a alimentação do povo. E aí, quando eles talvez veem esse milagre, eles estão pensando talvez no mesmo milagre. Tanto é que depois da discussão mais à frente vai ser sobre o milagre de Moisés, né? Será que Jesus é maior que Moisés?
que para eles Moisés fez com que o maná descesse, né? E aí Jesus vai contrariar e falar, não foi Moisés. Quem desceu o maná do céu foi Deus, tá? Não foi o Moisés que fez um milagre para vocês. E depois ele vai falar, por enquanto eu sou o pão que desce literalmente para vocês. E depois ele vai virar um pouquinho esse jogo. Mas essa pergunta de Jesus, né? Quando ele pergunta assim, trabalhe, não pela comida estraga, mas para aquela que permanece para a vida eterna, é como se Jesus combatesse a motivação deles, dizendo, vocês estão me seguindo porque eu supri a carência, talvez, que seja a maior carência de vocês, né? Se a gente pensa que na população do judaísmo, a maioria da população era uma população pobre, e você tinha... Lembra que lá na igreja de Corinto, o próprio Paulo falava, olha, poucos de vocês são ricos, né? Porque essa é a realidade do mundo antigo. Essa é, de certa forma, a realidade do mundo moderno também, né? No mundo moderno, a gente tem 1% da população com 99% do dinheiro do mundo, 99% da população com 1% do dinheiro. Então, uma desigualdade muito grande, né? Você tem, sei lá, 14% da população brasileira que é desempregada. Tu tem quantos por cento da população que estão ou numa classe baixa ou abaixo até da linha da miséria, né? Às vezes não tendo nem o suficiente para se alimentar. Então, isso não é apenas a realidade do mundo antigo, isso também é a nossa realidade. E numa realidade onde isso aconteceu a semana, anteontem, né, a gente fez compra no mercado e a gente estava não estava cheio o porta-mala, mas tinha alimento no porta-mala. E a gente parou o carro numa borracharia para arrumar um sapato, e a hora que tu abriu o porta-mala, isso eu lembrei agora, né? Veio uma moça com um filho, com uma filha, eles estavam com um carrinho, acho, com papelão, essas coisas, né? E ela viu o alimento e pediu alimento, a gente deu um alimento. Aí a hora que ela viu que tinha mais coisas ali, ela falou, mas não tem também isso, não tem também aquilo? O que eu quero dizer com isso? Existe uma necessidade, a hora que ela viu que a gente doou algo, ela falou, poxa, eu acho que eu posso conseguir alguma coisa a mais. Ou seja, é um instinto parece que meio que natural, de alguém que está numa necessidade, né? De alguém que precisa de algo. A cena me parece que é algo muito parecido, né? Tanto que acho que, salvo engano, o texto de Marcos vai falar que essa população, possivelmente, os comentaristas vão dizer que eles estavam ligados aos pitorróis, que eram os pobres. Então, era uma multidão de pessoas pobres que estavam seguindo a Jesus. E aí Jesus multiplica esse pão, é mais ou menos como aquela moça que viu mais o alimento, sabe? Mas não tem mais pão, né? Mas não tem mais um pouquinho, né? Numa carência e numa necessidade. E aí Jesus, ele olha para esse discurso, ele não invalida, mas ele aponta que, poxa, vocês estão me seguindo não porque vocês viram um milagre, mas porque vocês comeram e se satisfizeram, né? Porque a necessidade de vocês foram feitas. Vou seguir ele porque ele vai multiplicar. Imagina, se Jesus todo dia multiplicasse o pão e peixe, 85% do meu salário pode ser utilizado para outra coisa, né? Eu não preciso mais ficar comprando alimento. Então aí Jesus falou, vocês me seguiram por conta disso. No entanto, trabalhem não por essa comida que vai estragar, trabalhem por aquela que vai dar a vida eterna. E aí Jesus começa então a remodelar o seu discurso, né? Por aquela o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo, ou seja, Deus já confirmou isso que vai dar. Eles não entenderam ainda, tanto que no versículo 28 eles continuam, o que faremos para realizar tal obra? Então eles ouviram tudo isso que Jesus falou e no que eles focaram? No trabalhem por esse alimento. E aí ele falou, não, mas o que a gente pode fazer então para fazer essas obras que o Senhor está falando, né? Para trabalhar por esse tipo de alimento. Que trabalho que é esse? Que o Senhor está falando, né? Então eles focalizaram, é como se tivesse uma pregação. Eu imagino que João está sintetizando o que aconteceu aqui, né? Não é ipsis literis a conversa. Imagina, João está citando isso, sei lá,
década de 90, isso aconteceu na década de 30, 60 anos depois. Então, eu acredito que, como o próprio João disse, que se a gente fosse narrar tudo que Jesus falou e disse, todos os livros do mundo não caberiam as ações de Jesus, né, e as falas de Jesus. Então, ele não está citando ipsilíteres, mas um resumo daquilo que talvez que Jesus conversou com essa multidão, né? Senão a gente pode pensar que os discursos de Jesus duravam 1 ou 2 minutos, né? Eu acho que não. Eram discursos aí, uma pregação de 40, 50 minutos, né? Falava por horas e horas, e ali a gente tem um resumo daquilo que Deus entendeu que seria o necessário para a gente como revelação, né? E aqui, então, nesse resumo, imagina um pregador, né? Ele está falando ali, eu costumo falar bastante, né? Então, no domingo aqui eu estou falando 50 minutos em uma pregação, e aí depois do culto vem alguém e fala: pastor, mas o que o senhor quis dizer com isso? Ou seja, de tudo aquilo às vezes que eu falei, a pessoa ela teve um detalhe ali que chamou a atenção dela. E aí isso está acontecendo com essa multidão. Jesus provavelmente conversou com ela, e aí eu tá, mas que obra que é essa que a gente tem que trabalhar? Né? Se não é por conta do alimento, então o que a gente tem que fazer? E aí Jesus então ele começa a dizer: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que me enviou. Então a obra tem a ver não com algo que eu faço, mas com algo que eu acredito, né? Ou com uma fé o qual deposito. E aí eles disseram: mas que sinal o Senhor vai fazer para que a gente possa ver e crer? Ou seja, ele está falando, Jesus tinha acabado de fazer o sinal, né? Tanto é que o questionamento de Jesus é o seguinte: vocês não estão me seguindo pelo sinal que eu fiz, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E agora essa multidão, e a gente até se questiona se é a mesma multidão, ou se é uma multidão talvez diferente, é a mesma com outras pessoas também ali, eu não sei, porque a multidão está perguntando: que sinal que o Senhor vai fazer? Ele acabou de fazer o sinal. Tanto é que eles atravessaram o mar, porque Jesus tinha feito um sinal. Mas talvez eles realmente se importaram com o fato de serem alimentados, e não com o fato de Jesus fez esse sinal. Tanto é que eles questionam: mas que sinal que o Senhor vai fazer que a gente vai ver e crer? O que o Senhor pode fazer? E aí Jesus diz, e aí eles disseram, né, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes o comer, Deus não, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Daí eles relacionam, ele está falando assim, que sinal que o Senhor vai fazer? Porque lá no deserto foi dado para eles o pão do céu. Ou seja, o que eles estão pedindo para Jesus? Mais pão, né? Então eles estão preocupados ainda com a alimentação, eles estão preocupados ainda se eles vão se Jesus vai multiplicar mais pão e mais peixe para eles. E aí Jesus disse: olha, na verdade eu digo que não foi Moisés quem deu esse pão para vocês. Vocês estão enganados, estão pensando que foi o milagre, o sinal foi de Moisés. Quem, na verdade, dá o pão verdadeiro do céu é o Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus ele utiliza a analogia que eles utilizaram. Eles estão falando, foi dado o maná deles. E aí como que era dado esse maná? A gente lembra lá no livro de Êxodo, de Deuteronômio, que o maná ele descia da onde? Do céu, né? E aí dizem que era um doce, um gosto meio doce, né? Como se fosse um pão de mel, uma coisa assim. O maná ele tinha um gosto, não especificamente só do pão, mas como se fosse um pão de mel mesmo. E aí esse maná, ele descia do céu. Aí Jesus está falando, esse milagre não foi Moisés quem fez foi o próprio Deus. E Deus ele fez que descesse do céu. Mas eu digo para vocês que o pão verdadeiro de Deus, ele desceu do céu. E aí ele começa a fazer o discurso acerca de quem? Dele próprio, né? O pão que foi dado por Deus, que desceu do céu. Filipenses 2, 5 a 11, a gente tem o discurso, né, de Jesus, que não tendo a usurpação de ser como Deus, antes ele desce, né, como o ser humano, né, e como ser humano ele vai para uma cruz, e como cruz ele vem como servo, e como servo ele morre numa cruz doando a própria vida, né? Em verdade, e ele diz assim, versículo 34, então eles lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. De novo, né, eles estão pedindo o quê?
eles estão preocupados com a alimentação deles. Né? Eles estão preocupados em não passar fome, eles estão preocupados no fato de que eles ficaram satisfeitos. Né? E aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. Imagina, né? Agora a mente deles, eles estão agora sem compreender, né? Imagina, né? Porque eles acabaram de comer o pão e para eles, Jesus está falando assim, não, tem um pão, que é o pão que é dado por Deus, que é o verdadeiro pão. Tá, mas a gente acabou de se alimentar, esse pão satisfez a nossa fome, e agora tem um pão que ele falou que é do próprio Deus. Será que ele está falando de um pão como o maná do deserto, que era um pão que vinha do próprio Deus, né, que vinha do céu? Deus, dá esse pão para a gente, Jesus dá esse pão para a gente. E aí Jesus fala, não, eu sou o pão. Eu acho que, já viram aquelas figurinhas, né, um monte de ponto de interrogação na cabeça? Imagino que essa é mais ou menos a cena dessas pessoas, né, eles ficaram sem compreender. E aí Jesus fala assim, ó, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Né? É como se Jesus está dizendo, vocês não têm que comer o pão, vocês têm que vir ao pão e crer no pão. Acho que ficou mais confuso ainda, né? Imagina Jesus falando assim, vem para o pão, crê no pão e a sua fome vai ser satisfeita. E ele começa a dizer, porque eu sou o pão, né? Porém eu já disse para vocês que vocês não creem, embora estejam me vendo. Ou seja, eles falaram o quê? Deus me deu um sinal, Jesus, mestre, me deu um sinal para que a gente veja e creia. E aí Jesus está falando, eu sou o pão, e quem vem a mim, e quem crê em mim jamais tem fome. E vocês estão me vendo, vocês estão vendo o pão, e mesmo vendo o pão, vocês não estão crendo. Então o fato não é que vocês precisam de ver para crer. Talvez o que vocês precisam é vir a mim e crer em mim, para que vocês possam ver. A ordem é a inversa. É a mesma coisa que o Tomé queria ver para crer. Mas Jesus depois ele se apresenta para Tomé e fala, Tomé, ó, tu duvidou? Tá aqui, ó, olha a minha mão, né, que foi crucificada, toca nela. E aí depois ele fala, bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Jesus está falando a mesma coisa. Né? Vocês estão pedindo sinais, querem ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que creem primeiro. E depois, quem sabe, eles vão ver. Né? O crer, ele precisa antever ao enxergar. Às vezes a gente quer ter uma fé, mas uma fé que você precisa enxergar tudo. Mas a fé, ela tem, de certa forma, um sentido de mistério também. Claro que não é uma fé que você deposita no nada. É uma fé que você tem a partir de uma crença. A fé, ela se dá com uma base firme de um caráter de Deus. Deus, a gente crê em Deus. Então, se a gente crê que Deus é um Deus que provê, a nossa fé na provisão de Deus, ela não vem pelo fato de que eu preciso enxergar a provisão, de que eu preciso enxergar Deus fazendo na minha vida. Mas a minha fé no Deus da provisão está com base na crença que eu tenho no caráter de Deus. Deus é um Deus que provê, por isso eu creio na provisão de Deus. Eu não preciso enxergar a provisão de Deus para crer na provisão dele. Eu preciso conhecer o pão da vida. Eu preciso conhecer o caráter de Deus para que isso possa fazer parte dessa crença. E aí, então Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aqui a gente tem, nesse texto, um pouco, tanto da teologia calvinista, como da teologia do Armínio aqui, tá? Para quem não... Tanto da pré-determinação, quanto da responsabilidade pessoal e da crença de Deus. E aqui eu não vou advogar nenhuma nem outra, tá? A gente vai expor o texto e vai ler o texto. E aqui o versículo 37 parece estar claro, dizendo o seguinte, aquele que Deus me dá, esse vem a mim. Ou seja, se Deus deu, ele vai vir. É o que Jesus está dizendo. E esse que vem, eu não vou jogar fora, porque ele pertence a mim.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E de novo, Jesus está dizendo da vontade de Deus. E a vontade é esta, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus de novo, né? Jesus ele consegue fazer isso de uma forma assim tão bela. Ele modifica o discurso e a conversa para se apresentar como vida eterna e se apresentar como esse único caminho para a vida eterna que supre toda a necessidade e saciedade do ser humano. É assim que Jesus faz lá com a mulher samaritana, é assim que Jesus faz quando ele se apresenta, né, para a mulher samaritana como essa água da vida, é assim que Jesus faz com Nicodemos, é assim que Jesus faz com o jovem rico, é assim que Jesus faz nos diálogos de Jesus. Jesus se encontra com as pessoas e aí a conversa muitas vezes vai para essa compreensão humana, né? Mas como que eu vou nascer de novo sendo adulto? Mas como que o Senhor vai me dar a água se o Senhor não tem nenhum balde para tirar a água? Né? As pessoas estão compreendendo a partir das figuras humanas. E aí Jesus faz questão de se apresentar, não, eu sou essa água da vida. Aquele que nascer verdadeiramente da água e do Espírito, esse vai nascer. Não tem a ver com o nascimento apenas externo. E aqui de novo, né, tem a ver com crer de que eu sou o pão da vida. E aqui a gente começa uma sequência de sete vezes no livro de João, o qual Jesus, assim como a gente tem 6 ou 7 sinais, né, que apontam para uma realidade, a gente tem 7 falas de Jesus como eu sou, tá? E essa fala, ela ganha uma força muito grande, porque ao Jesus se apresentar como eu sou, ele faz, de certa forma, uma equiparação com Deus. Ele se coloca como Deus, tá? Se a gente volta lá para Êxodo 4, salvo engano, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, e aí Moisés pergunta para Deus, quem é o Senhor? Né? Primeiro encontro de Deus o primeiro encontro de Deus, parece que veio daqui, né? Não, aqui não. Foi do lado aqui, parece, né? Então tá, vamos lá, pessoal. Então, Jesus se apresenta aqui como o eu sou, né? E aí, quando a gente olha lá em Êxodo 4, tá vindo 4:24 na minha cabeça, mas eu não tenho certeza. Tá, deixa eu olhar aqui. Tá, Êxodo 4, a gente tem a pergunta de Moisés para Deus, né? Quem que é o Senhor? E aí, Deus ele se apresenta de uma forma meio que inusitada. E aí, por que essa pergunta? Para a gente entender, por que essa pergunta de Moisés para Deus? Quem é o Senhor? Isso porque no mundo antigo, a divindade de um Deus estava ligado a quem aquela pessoa era. Por exemplo, a gente tem, sei lá, no mundo greco-romano, né? Você tem na mitologia grega, os Zeus, lá que é o deus do trovão, o outro, Poseidon, do mar, né? Ou seja, as divindades estavam ligadas a atuações específicas, sejam atuações naturais, na natureza, ou de um tipo de Afrodite, por exemplo, deusa do amor, né? Então, esse tipo de relação. O Deus, ele estava ligado muito com a sua ação, tá? Quando Moisés pergunta, ele está querendo saber que Deus que é esse. É essa que é a pergunta dele. Por trás da mentalidade do mundo hebraico antigo, tanto que Javé muitas vezes é ligado como Deus da montanha. Por que Deus da montanha? Porque ele se apresenta para Moisés aonde? No monte, né? Monte Sinai, né? Ou por várias vezes, quando a Bíblia apresenta o Antigo Testamento como o Deus de Isaac, de Jacó, né? Então ele está dando representação específica para que Deus que é esse. Ou quando ele fala assim, o Deus que nos tirou da terra do Egito, tá? Então,
isso não está acontecendo à toa no texto. Existe um porquê por trás disso, porque Deus está ligado muito à sua ação, né? Na concepção judaica, o caráter de Deus tem a ver com a ação dele, tá bom? E aí quando Deus se apresenta dizendo, eu sou o que eu sou, dá margem para tudo, para qualquer coisa. Alguns hebraístas, pessoas que estudam o hebraico bíblico, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico, eles vão dizer que lá no original é como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou aquilo que eu fui, que eu sou e que serei. Ou seja, eu sou o que eu fui, o que eu sou e o que serei. É uma definição bem genérica, mas que aponta para essa realidade. Deus é. Deus não existe, Deus não está vinculado a uma ação, Deus é. Diferente dos ídolos que às vezes estavam ligados a ações, Deus é. Deus é o Deus que faz isso, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é o Deus da provisão, Deus é, né? E aí quando esse termo no hebraico é traduzido no Antigo Testamento, a Septuaginta é uma tradução para o grego, lá, essa manifestação de Deus lá para Moisés está traduzida com as palavras ego eimi, que é o grego para eu sou. Ego eimi. O judeu do primeiro século, na maioria, boa parte deles, eles estão lendo a Septuaginta, que é uma tradução grega do hebraico, tá? E então, o que eles estão lendo da revelação de Deus para Moisés é o quê? É o grego, ego eimi. E aqui como que Jesus se apresenta? Ego eimi. Então, no imaginário do judeu, ele está se apresentando da mesma forma que Deus se apresenta no Antigo Testamento. E 7 vezes a gente tem acontecendo isso no livro de João. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? E a gente tem outras, são 7 revelações, a gente vai estudar, né, conforme for andando, no livro de João, como eu sou, né? Então, por trás desse eu sou, há uma revelação da divindade de Jesus também. Existe uma revelação da equiparação de Jesus a Deus, dizendo, eu sou o próprio Deus, né? Eu sou a fonte verdadeira da vida. O pão da vida é o pão que possui vida, é o pão que gera vida e é o pão que é vida verdadeira. Entende? Ou seja, o pão ele é tanto a fonte da vida, Jesus é a fonte da vida. Jesus é o meio pelo qual se obtém a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é meio. E Jesus é a vida verdadeira, a vida eterna, a fonte, o meio e o destino, né? A finalidade do ser humano. Ou seja, fonte, meio e destino, eu sou o que fui, o que sou e o que serei, né? E aqui então Jesus ele começa a fazer essa revelação, que não perca nenhum daqueles que o Senhor me deu, por quê? Porque aquele que vir ao Filho e nele crer tem a vida eterna, ele possui, porque eu sou o pão da vida, e se ele crer no pão da vida, ele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, dizendo, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E aí eles falam, como que esse indivíduo é o pão que desceu do céu, se ele é o filho do José? Por acaso, é mais ou menos assim, tá? Os judeus eles conhecem. Ó, Nazaré, onde Jesus nasceu, é um povoado lá que tinha 300 pessoas. Imagina uma cidade de 300 pessoas. Eu conheço até a espinha que nasceu ontem na cara da vizinha. É desse tamanho, é muito pequeno. A comunidade judaica não é muito grande. Tanto que eles conhecem Jesus como filho do José. Né? Como, Marcelo, como é o nome do teu pai? Claudemir. Aldemir, né? Não é o filho do Aldemir? Como que ele está falando que ele é isso e aquilo? Né? Ou seja, eu conheço
Quando eu digo isso, existe uma pessoalidade. Eu vi o Marcelo crescer, eu vi o Aldemir lá, na presença dele. Eu vi lá quando ele era criança, mas não é o filho do Aldemir, não é o filho do José. E aí, eu imagino, como que ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu? Né? Por acaso a gente não conhece o pai e a mãe dele? Como que ele pode dizer desci do céu? Ou seja, eles conheciam Jesus como rei, mas eles não conheciam o reino verdadeiro de Jesus. Eles conheciam Jesus como mestre, mas eles não conheciam a verdadeira sabedoria, ou Jesus como mestre, o rabi verdadeiro deles, os ensinos de Jesus. Eles conheciam Jesus como filho de Maria e de José, mas eles não conheciam a divindade de Jesus. E aí Jesus então dizendo, para de murmurar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Ou seja, ele está falando, se vocês, aquele que realmente vem a mim, só vem porque o Pai o trouxe. Se vocês não estão vindo a mim, na verdade porque o Pai não trouxe. Imagina como que isso é difícil para o judeu, que se considera povo exclusivo de Deus. Tanto é que depois tem uma rixa dos gentios com o cristão por conta disso, né? O judeu se considera o povo eleito de Deus. E agora esse povo eleito de Deus, Deus está falando, na verdade, se vocês não estão vindo a mim, é porque o Pai nem escolheu vocês para virem a mim. Nós aqui, o povo hoje, conhece tudo isso, a gente já ouviu falar, então parece que é mais fácil. Aham. Mas para eles, eles estavam ouvindo aquilo do próprio Jesus ali na hora. Como é que tu vai acreditar numa pessoa? Depois que chega alguém aqui agora e diz que eu sou tal pessoa. Eu concordo com isso. Sabe? É complicado. A gente tem toda uma leitura, toda uma história. E aí por isso que Jesus fala, né? Ninguém pode vir a mim se realmente o Espírito não revelar, se o Pai não revelar, né? Porque humanamente falando, a tradição judaica daquelas pessoas, né? Como que eles conceberiam a ideia do monoteísmo, a ideia de que existe só um Deus, com a cristologia agora que está afirmando que Jesus é Deus. Tá, mas se existe só um Deus, e é o Deus Pai, Deus que se revelou lá no deserto para a gente, como que Jesus é Deus? Então, para eles, essa concepção de Cristo e Deus sendo uma só divindade em pessoas diferentes, e aqui a gente nem tem a pessoa do Espírito ainda que é apresentada, então para eles é uma ideia muito louca, porque eles vão ter que abrir mão de alguma coisa, então eles não estão, realmente há uma confusão muito grande, e aí Jesus está falando que essa confusão ela só pode ser entendida e compreendida se Deus revela para essas pessoas. Da mesma forma, hoje as pessoas, a gente só pode ter a compreensão de quem Deus é se Deus nos revelou primeiro, né? E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Por quê? Porque ele viu ao próprio Jesus. Versículo 47. Em verdade, eu lhe digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que coma não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está repetindo várias vezes, né? Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. O maná que vocês estão pensando aí no Moisés, falando, será que o sinal que o Senhor vai fazer é maior que do Moisés? Só que o pão que Deus deu por meio de Moisés, eles comeram no deserto, mas depois eles morreram. Agora, quem se alimenta desse pão, e tanto que ele vai dizer agora, no versículo 51, se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora eu acho que a coisa ficou pior ainda. Porque não só Jesus se manifesta como pão, tá? Não só Jesus se manifestou como pão. E você tem que crer no pão.
só que agora vocês precisam comer desse pão e eu sou o pão. O que é isso? É canibalismo? Tanto que muitas pessoas, nos primeiros séculos da igreja, eles acusavam os cristãos de canibais. Porque os cristãos, eles iam cear, e eles falavam que a gente vai comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Jesus. Então, a visão talvez que esses primeiros judeus ouvintes, né, disso têm, talvez eles ouvem isso como uma espécie de canibalismo. Eles não conseguem entender o que Jesus realmente está falando. Comer do pão é crer no pão. Comer do pão não é o canibalismo, mas comer do pão é depositar essa fé no pão, é acreditar em Jesus como Filho de Deus, como aquele vindo do céu, vindo de Deus. E aqueles que creem que Jesus é esse Messias vindo de Deus, esses possuem vida verdadeira. Então, isso está ainda muito confuso para eles, né? E se alguém come desse pão, vive eternamente. Eu sou o pão pela vida que dá, né, a minha carne. Essa é o pão, né, a minha carne. E isso ainda antes do evento da crucificação. Porque depois os cristãos ainda conseguem ressignificar isso a partir do evento da crucificação. Ele próprio diz, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva, e é a minha carne. Uhum. Então, Ele está já prenunciando a sua morte, mas os judeus não estão compreendendo isso ainda, né? Ninguém está pensando que Jesus vai ser crucificado, que no terceiro dia vai ressuscitar, que a gente vai crer em Jesus como esse pão da vida, né? Não, o que ele está falando? Que eu vou oferecer o meu pão para ser, o meu corpo para ser a carne que eles vão se alimentar, né? Então, a incompreensão, eu acredito que é muito grande. Por isso Jesus fala, só se Deus revelar mesmo é que eles vão crer. E depois eles vão crer quando o evento aconteceu. E por isso que Jesus também não está falando da ceia, que alguns vão entender como comer da carne e do sangue aqui é uma pré-menção de Jesus à ceia. Mas não me parece, porque o termo utilizado é diferente, né? Para ceia, normalmente Jesus utiliza o termo soma, e aqui ele está falando de sarx é literalmente o corpo dele, né? Aqui parece que a referência de Jesus é mais a sua crucificação, e não a ceia, o comer do pão e beber do sangue, como a ceia que está sendo prenunciada, né? Algo que a gente vê na última ceia antes da crucificação, mas aqui em si não parece que é isso. Até porque a teologia paulina não é uma teologia que fala muito da ceia do Senhor. Todos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o último ato antes da crucificação é a ceia do Senhor com os discípulos, tá? É a ceia, e ali Jesus fala, né, dá graças, tal, e aí tanto que Paulo depois lê essa última ceia para a igreja de Corinto. Mas o evangelho de João coloca a última cena de Jesus, o lava-pés. Ele nem sequer cita essa última ceia. Então, até por isso, parece que o que João está dizendo aqui não tem referência à ceia, mas mais ao fato da crucificação em si, né, e da sua carne. E ele diz então, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Né? Permanece como? Né? Eu acho que aqui talvez o que está por trás desse texto para a multidão é a incompreensão. Né? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá. Jesus ensinou, disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, não só a multidão está ali, mas possivelmente você está falando também com gente entendida da lei, né? De forma que, eu vou ler esse último texto aqui, eu sei que a gente está com o tempo meio assim, eu vou tentar uns 10 minutos a gente finalizar aqui, só porque tem a ver com o discurso, né? Senão a gente vai
vai depois, semana que vem, voltar no mesmo assunto. E ele diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar? Ele não está falando da multidão. Está falando dos discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Eles ouviram o discurso de Jesus e está falando, duro é esse discípulo. Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Né? Se os discípulos acham difícil esse discurso de Jesus, né, e até um pouco de compreensão, imagina a multidão. E aí Jesus, sabendo disso, que os seus discípulos murmuravam, disse, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se escandaliza o fato de o Filho do Homem ter descido para dar a vida por vocês, quanto mais escândalo será quando esse Filho do Homem subir, né? De fato, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu tenho são Espírito e vida, mas há descrentes entre vocês, né? E aqui, Jesus, não dá para entender se ele está se direcionando aos discípulos ou à multidão. De fato, há descrente na multidão, mas talvez Jesus esteja até falando entre os discípulos, né? A gente sabe que um haveria de trair, né? Então talvez Jesus está falando, até entre vocês mesmo tem gente que não vai crer em mim, né? Que de fato não crê em mim. Porque Jesus sabia desde o princípio, o texto explica, né? Quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Ora, Jesus, cadê aqui? E prosseguiu. Por causa disto é que falei para que ninguém poderá vir a mim se o Pai não concedeu. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já andaram com ele. E aqui a gente entende que os discípulos provavelmente não é só os discípulos, os 12, né? Essa linguagem de discípulo na Bíblia ela é um pouco confusa, no sentido de que às vezes discípulo é utilizado para falar dos 12, às vezes discípulo é utilizado para falar de uma multidão um pouquinho maior que segue Jesus, por exemplo, 70 discípulos que são enviados, e às vezes discípulo fala a todo aquele que segue a Jesus, né? Então a gente tem o termo apóstolo se referindo exclusivamente aos 12 apóstolos, e depois a Paulo, né, que é o menor dos apóstolos. Tem discípulo que pode se referir tanto aos 12 quanto a um grupo um pouco maior, e aí você tem a multidão que sempre tem a ver com o povo em geral, tá? Então, diante disso, muitos de seus discípulos, a gente entende que não tem a ver com os 12 discípulos, mas com uma multidão que talvez seguia Jesus mais próximo, né? E não andava com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, será que também vocês querem se retirar? Está vendo o pessoal indo embora, né? Não aguentaram o discurso, né? Será que algum de vocês querem ir embora também? Uma fala bem provocativa de Jesus, né? Mas Jesus olhando para o pessoal está indo embora, será que alguém de vocês quer ir? É mais ou menos assim, a porta da casa é serventia da rua, a porta da rua é serventia da casa, né? Se alguém quiser se retirar, né? Porque é mais ou menos Jesus está dizendo assim, no fim só vai ficar aqueles que o Pai me enviou, aqueles que realmente creem em mim, né? Então, de fato, a gente tem que saber que dentro da nossa comunidade existem pessoas que não são, elas estão. São discípulos que depois vão abandonar. São uma multidão que segue porque viram sinais, ou porque se alimentaram. Então, entre nós, assim como entre aqueles que estavam com Jesus, tem a multidão, tem os discípulos. Tem os discípulos que vão seguir Jesus até o fim e tem os discípulos que vão abandonar Jesus. E Jesus conhece. Jesus sabe aqueles que vão ficar até o fim. E a pergunta dele será que mais alguém quer se retirar? Então Simão Pedro diz, né? Para onde a gente vai se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo
de Deus. Né? De novo, Pedro é um desses, né, que às vezes ele tem umas pérolas assim, tanto positivas quanto negativas, né? É o cara que corta a orelha do Malco, é o cara que não conhece esse Jesus não, traz Jesus, mas é o cara que também fala assim, para onde a gente vai, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Né? Se tu és o Filho de Deus, né, como que a gente pode seguir outro? Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de fato de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, aqui a Simão, filho de Simão Iscariotes, porque esse, sendo um dos 12, haveria de trair. Né? Então, o texto começa com um grupo maior, ali conversando com Jesus. Jesus se apresenta como esse pão, né? Eles não estão entendendo muito o que está acontecendo. Jesus apresenta o próprio corpo como o pão da vida. Aqueles que creem em Jesus, creem no pão, há de ter vida verdadeira, porque o Pai enviou para esse. Daquela multidão, muitos murmuravam, dos discípulos, muitos passaram a descrer, e aí termina com o diálogo de Jesus com os próprios discípulos. Né? E vocês? O que vocês vão fazer? Vão crer até o fim? Né? E mesmo desses discípulos, né, um não quis se levantar na hora, né? Mas depois ele se levantou, né, e traiu Jesus. Né? Então acho que o texto é bem interessante, tem muitas verdades que a gente pode ir tirando desse texto, né? E a minha oração é que esse texto possa ter produzido em nós, né? Primeiro a consciência, né? A consciência de que Jesus, ele é aquilo que a gente precisa, né? É a vida verdadeira. Acho que vários textos vão apontar isso, né? Jesus como o próprio Deus, aquele que é o único caminho, o pão que dá a vida verdadeira, e de que a nossa fé é alimentada, né? Pelo próprio Jesus. Vamos estar orando? Pode? Estava pensando